O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, estou em remissão há 17 anos. Já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e hoje a live é Vencendo o Câncer Todos os Dias. Seja muito bem-vindo e quero muito ler aquilo que você está passando agora. Quais são suas dores, quais são os seus problemas ao vivo. E ao lado dela, a melhor bebida que existe, né, que é a água. Espero que você esteja se hidratando. Seja bem-vinda, Sabrina. A Sabrina e o Tiago, seja bem-vindo. A Berti, a Angélica. Seja bem-vinda o José Carlos, a Clarice, a Maria, a Cida, o Wilson. Fiquem à vontade para acompanhar meu conteúdo nas redes sociais, você não paga nada por isso, é só clicar em seguir, tanto no TikTok quanto no Instagram e outras redes sociais também, Facebook, YouTube, inclusive Twitter. Nas principais avenidas do mundo, que são as redes sociais, para trazer a melhor informação para você. Gostaria que você colocasse aí para mim, se está com uma garrafinha de água, grande Gilmar, meu amigo, aqui presente, a Tati aqui também presente. Espero que vocês estejam com a melhor bebida. Coloquem sim para mim ou não, se vocês estão já começando a hidratação nesse dia de Inconfidência Mineira, nesse dia de libertação do Brasil no sentido de impostos, né? Quem sabe um dia a gente não precise pagar tantos impostos para oferecer qualidade às pessoas. E falando de qualidade, quando se fala desse assunto especial que é vencendo o câncer todos os dias, eu preciso contar uma parte da minha história para você. Talvez você saiba, talvez não, mas quando eu tinha por volta de 12, 14 anos, minha mãe falava que era com 12 anos. Mas por volta dos 14 anos de idade, eu morava em Franca, uma cidade que fica próxima a Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Eu comecei a desmaiar, comecei a ter hipoglicemias. Então, os médicos fizeram um diagnóstico errado, que já era esperado para a doença como câncer ou doenças raras. Falavam que eu tinha algum problema com hipoglicemia, o açúcar do meu sangue caía e eu precisava comer frequentemente, várias vezes no dia, para manter esse açúcar alto no sangue. Então, se eu ficasse muito tempo sem comer, eu passava mal. Sempre pratiquei atividade física, fazia ginástica olímpica, fazia kung fu, fazia academia, né, como fosse uma musculação, uma academia em Franca chamada Exercícios. Quem é de Franca acho que se lembra dessa academia, nem sei se está aberta ainda. Então, esses foram os primeiros sintomas do câncer, os primeiros momentos em que eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente acontecendo comigo e eu preciso resolver isso. Eu resolvia isso com a alimentação. A principal arma que eu tinha contra os sintomas do câncer, os sintomas iniciais, no meu caso, claro, era a alimentação. Mas minha situação foi piorando por falta de conhecimento médico. Eu comecei a desnutrir muito, comecei a perder muita massa muscular. O câncer tem essa característica de fazer com que você perca muito peso, tanto massa gorda, né, que é a gordura, tanto massa muscular. Claro, não fazia nutrição, tinha apenas 14 anos de idade. E eu fui encaminhado para ser internado no hospital. Então eu fui internado no hospital porque minha situação estava ficando muito grave. Eu não tinha força de me levantar da cadeira sem me apoiar, né? Eu tinha que apoiar para levantar da cadeira, não tinha força muscular, tinha dificuldade para virar a chave de uma porta, tinha dificuldade de ficar na ponta dos pés. Eu que fazia arte marcial, fazia exercício, não tinha mais força para isso. E fui internado no hospital, fizeram uma bateria de exames, isso era 1991, a internação, bastante tempo, né? São mais de 20 anos. E quando eu fiz a internação, eu tive mais de 30 anos, me perdoe, mais de 30 anos eu fiz a internação, eles descobriram que eu tinha alguma massa
do lado esquerdo do corpo. Então essa massa eles sabiam que estava próxima ao pâncreas, mas não sabiam o que era. E aí no dia 15 de fevereiro de 1995 eu fui internado para fazer uma cirurgia chamada laparotomia exploratória, ou seja, abre a pessoa para ver o que está acontecendo, a gente não sabe o que é. E no momento em que eles abriram, né, é óbvio que eu não estava acordado, foi anestesia geral. Antes das 8 horas da manhã cheguei até o centro cirúrgico, o batimento cardíaco também estava abaixo de 80 batidas por minuto. Meus pais estavam lá ao meu lado, né, no sentido de me dando essa assessoria moral no hospital. E foi operado um tumor de 1,275 kg, foi o maior tumor da história da medicina brasileira, tumor de pâncreas. Depois dessa operação, retiraram a suprarrenal esquerda, porque o tumor invadia a suprarrenal esquerda. Tiraram o baço, porque o tumor invadia o baço. E tiraram um pedaço da 10ª costela do lado esquerdo, porque o tumor também invadia esse tumor. Como é praxe na área médica, né, você deixar uma zona de segurança, todos os órgãos que ali estavam perto, eles são importantes serem retirados, porque ele pode ter a presença do próprio tumor e essa doença se desenvolver de novo. Então foram retirados esses órgãos, foi retirado o tumor da cauda do pâncreas. O pâncreas pesa em torno de 170 gramas. Você pensar em algo que pesa 1,270 kg, né? 1,270 kg, a gente está falando mais ou menos de uma massa que é 5 vezes maior do que o câncer. É uma coisa absurda, né? É uma coisa fora do comum. Então, assim que retiraram o tumor, fizeram um teste comigo para ver que se eu tomasse açúcar eu tinha hipoglicemia. Não tinha mais. Esse tumor produzia algo que a gente chama na medicina como insulina-like, ou seja, um hormônio parecido com a insulina, que tem o mesmo papel da insulina, e fizeram um diagnóstico errado. Não falaram que aquilo era câncer, falaram que era um tumor benigno. E aí eu fui fazendo o seguimento, acompanhamento de uma forma bem tímida, porque para tumores nessa situação o cuidado deveria ser extremo. Senti muita dor depois da cirurgia, foi a vez que eu mais senti dor na minha vida, porque eles entendiam que eu não poderia tomar anestesia pós-cirúrgica, um erro grave médico, mas isso não cabe a mim. E então eu aprendi a aguentar a dor, né? Eu sei muito bem o que é dor. Quando alguém fala que está sentindo dor, eu sei muito bem o que é isso, né? Muito intenso. Então, hoje eu uso isso a meu favor. Essas dores que eu senti me tornaram mais forte, mais resistente à dor. O problema que eu passei, eu procuro inspirar outras pessoas, trazer uma mensagem de esperança e de amor para outros que estão vivendo o câncer diariamente ou o familiar está vivendo diariamente. Então eu sei na prática há muitos anos, há mais de 30 anos, esse ano há 30 anos, o que é o contato com câncer, né? Ter uma doença extremamente estigmatizada, cheia de preconceitos em volta dela. E mais tarde, por conta da falta de um acompanhamento médico adequado, muitas pessoas me falam dessa falta de acompanhamento, eu sei muito bem o que é isso. E aí, qual que é o ponto especial, qual que é o ponto essencial? 10 anos depois foram verificadas metástases no fígado. Então era 2001 para 2002, né? Da mesma forma a operação 1991 para 1992. Para quem não lembra, 1991 e 92 era na época do Ayrton Senna, que estava ganhando os prêmios do Brasil. Para quem não lembra, 1992 e 91 era a época dos Mamonas Assassinas. Era nessa época em que isso tudo estava acontecendo. Então foram detectadas a presença de 21 metástases, ou seja, 21 tumores no fígado por conta da metástase no pâncreas, né? Fiz a biópsia, enfiaram uma agulha gigante no meu fígado, né? Tremi muito a perna, não lembro se eu contei isso, quando ele estava enfiando a agulha. E o médico falou, por que você está tremendo a perna, né? Tinha uma agulha gigante, ele perguntando por que eu estava tremendo.
Aí eu falei, doutor, eu não sei por que eu estou tremendo a perna, mas eu sei que eu não vou me mexer e você pode enfiar agulha para tirar o que você precisa. Então ele tirou 3 partes de tumor, né? São pedacinhos para fazer a análise, porque eles imaginavam que talvez pudesse ser uma espécie de alguma alteração no fígado que não tenha relação com o tumor, mas era o tumor. E depois, quando fizeram uma avaliação mais completa, que aí não foi mais nesse hospital, a gente percebeu a presença de 21 tumores. Aí fui indicado por um oncologista de outro hospital, mas antes de ser indicado por ele, um oncologista desse hospital, ou um cirurgião oncológico, falou que 80% do meu caso, das pessoas do meu caso, morria em pouco tempo. Então, quando você ouve que você vai morrer, eu já ouvi isso também, e muito cedo, né? Então, uma besteira sem tamanho. Eu poderia ter perguntado para ele, poxa, doutor, como é que você consegue enxergar bem, né, o futuro? Aproveita e já joga na Mega Sena para ver se você faz algo útil da sua fala, porque o que você está falando não serve para nada. Não disse isso para ele. Foi a primeira vez que eu tive contato com um médico nesse sentido, mas você pode aproveitar essa minha fala para trazer essa informação para quem se julga profissional da saúde, que é da prazo de vida. Isso é mensageiro da morte, isso não é profissional da saúde na minha visão. Então ele poderia falar os números da Mega Sena, visto que ele consegue enxergar o futuro já, né? Então isso é bem importante, essa capacidade deles enxergarem o futuro. E aí foi indicado para o médico verificou que esse tumor, infelizmente, não tinha capacidade de ser destruído pela radioterapia, pela quimioterapia e até mesmo pela cirurgia. Nenhuma das 3 principais técnicas. Talvez você esteja pensando, poxa, e a terapia-alvo? E a imunoterapia? Isso surgiu em 2016. Eu estou falando de 2001. Então, faltavam 15 anos para a medicina avançar para oferecer algo além do que ela já oferece hoje. Então, quando alguém fala para você que não tem cura para o seu caso hoje, o que eu quero lembrar você? Do meu caso, que na minha época não tinha nem cirurgia para o meu caso, não tinha nem químio, não tinha rádio, não tinha nada para ser feito. É como fosse o paliativo. Ah, não, você é paliativo, não tem nada que você possa ser feito, você vai continuar aí e tudo mais. Então, na hora que alguém falar para você, não tem mais cura o seu caso, não tem o que fazer. Não tem o que fazer a medicina hoje, dia 21 de abril de 2023. Amanhã a verdade vai aparecer. Eu disse isso até mesmo para o médico. A cada dia que eu acordo vivo, a medicina encontra uma nova verdade. Desta maneira, é nisso que você precisa se ligar, se apegar, e não em situações momentâneas, que é o hoje. Às vezes hoje realmente não tem nenhum tratamento médico para o caso que você está enfrentando. Mas se eu ajudá-lo a ter uma melhor nutrição para o amanhã, talvez amanhã apareça. Então, guarda isso no seu coração, né? Acho que essa fala minha, essa história que vira e mexe eu conto para vocês, tem ajudado tantas pessoas a não fecharem os olhos para uma verdade que está latente, está aparecendo. A área da oncologia é uma das áreas onde mais existe investimento. Então, não fecha seus olhos para falas de pessoas de carne que conhecem apenas os papéis, eles não conhecem o futuro, eles não conhecem a realidade do paciente com câncer, porque a maioria nem teve câncer e nem quero que eles tenham, né? Muito intenso o câncer, mas por ter vivenciado o câncer há muito tempo, há 30 anos, e depois ter focado a minha ciência da nutrição para cuidar de pessoas com câncer, isso me trouxe uma bagagem que às vezes pessoas que lidam com câncer há 25 anos, 30 anos, não têm a mesma experiência que a minha, sem desmerecer essas pessoas, eles não têm. Eles começaram a estudar câncer há 30 anos, eu comecei a experimentar o câncer há 30 anos. A história é totalmente diferente, é uma coisa fora da realidade. Você aprender a dirigir olhando vídeos do YouTube ou lendo manuais, e a outra é você pegar 30 anos alguém, colocar dentro do carro e fala, se vire e dirige esse carro. Então, a capacidade minha de aprendizado foi gigante graças a um professor cruel, um professor difícil chamado câncer. Esse foi o primeiro professor. O outro professor que eu tive aula se chamou metástase.
né? E essa metástase antes de acabar a faculdade de nutrição. Então, esses dois professores me ensinaram muito sobre o aspecto de enxergar o futuro, sobre o aspecto de pensar de forma positiva, sobre o aspecto de vencer qualquer obstáculo, independente da resposta do seu médico, né? Você é capaz de vencer isso, e é isso que eu quero trazer para vocês. Você é capaz de vencer independente das besteiras que algum profissional da saúde te fale, independente do que a medicina encontrou até agora, independente do exame de imagem que você pegou e viu que tem metástase. Dane-se, isso aqui é uma imagem, isso aqui não é você. Ah, mas tem no sangue. Dane-se, o sangue não é você. Esse exame aqui não representa você. O que representa você? Quem é você? Acho que na hora que você se depara com algo desse tamanho, você começa a refletir. Quem é você? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Você tem que começar a buscar essas informações dentro de você. E só você pode buscar. Eu não posso buscar porque você está aqui. Eu não posso buscar o motivo disso ter acontecido com você. Eu não posso eliminar essa situação que você está vivendo hoje. Ela já aconteceu. Não tem como eu voltar ao passado e te ensinar lá atrás o que você tinha que fazer para melhorar agora. Não tem como. Mas tem como eu, como nutricionista, trazer essa mensagem especial de esperança, de amor e cuidar da sua alimentação para que você mude a sua vida. Cuidar do seu bem-estar, da sua qualidade para que você supere tudo isso. Esse acho que é o ponto essencial da vitória. Você começar a enxergar como alguém capaz de vencer esse problema, porque eu provo para você, você é muito maior do que o câncer. Tenho exemplos claros disso, científicos disso. Câncer são meia dúzia de células que perderam o controle e se reproduzem descontroladamente. Essa é a característica do câncer. Elas são células. Mas eu tenho que lembrar que você me ouve, você me enxerga, você degusta alimento, você mexe a boca, você bate o coração, seu fígado funciona, o seu rim funciona, os seus músculos funcionam, porque você tem mais de 10 trilhões de células saudáveis. Mais de 10 trilhões com T de tapioca. Não é milhão, não é bilhão, são 10 trilhões de células saudáveis que você tem para superar esse problema, para enfrentar esse problema. Seu corpo é muito maior, seu corpo saudável é muito maior do que o câncer. E o câncer, por ser difícil, por ele ser complexo, né? Porque o câncer é complexo, começam a surgir sugestões para matar você mais rápido. Hormonioterapia é uma técnica para matar você mais rápido, sem respaldo científico. Chazinhos milagrosos para matar você mais rápido por intoxicação. Açafrão atrapalhando a sua quimioterapia, atrapalhando a sua coagulação, aumentando a irritação gástrica. Tudo isso é o besterol que corre solto, porque a maioria das pessoas que divulga isso não trabalha diretamente com câncer. Não são os oncologistas e nutricionistas que têm experiência vasta na área. A pessoa pegou um artigozinho meia boca de fundo de quintal e começou a divulgar para trazer esperança para as pessoas. Ele traz a morte para as pessoas, a esperança da morte. É isso que vem acontecendo. A pessoa não segue o básico bem feito. Não come arroz, se gostar, feijão, se gostar, fruta, verdura, legumes e carnes, e fica inventando moda com chazinho que não é o caminho para tratar o câncer. A Fer colocou aqui, depois de um triplo negativo com recidiva, agora ele voltou e BRCA1 positivamente, enfrenta o câncer desde 2005 e HER2 positivo curado. Deus abençoe, que bom, Fer. E esse é o foco. A gente, todo dia, quem teve câncer, ele vence o câncer porque ele precisa reinventar a alimentação dele, ele precisa ter um nutricionista que entenda do assunto. Porque post de internet e live de internet não te levam na remissão. Nunca levaram as pessoas na remissão. Eu não conheço pessoas que com posts e com outras questões chegaram na remissão. Quando eu pego a alimentação desses meus pacientes, que antes não eram, seguiam posts e lives,
eles estão cheios de bandidos na alimentação que promovem câncer. Quem que são esses bandidos? A gente tem em alguns produtos alta quantidade de agrotóxico. Por exemplo, agrotóxico é um bandido. Aditivos alimentares também são bandidos. Eu vou citar dois para vocês aqui, bandidos que vocês já vão conhecer. Soja, que é uma leguminosa, ela, assim como feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, ela tem 3 agrotóxicos já comprovados cancerígenos, que é o carbofuran, glifosato e 2,4-D-fenoxacético. Esses 3 já foi comprovado que causa câncer. Por que que eu vou manter shoyu, adês, soja, tofu na sua alimentação com um cara que alimenta o câncer, que dá comidinha para o câncer crescer e aumentar? Para que que eu vou fazer isso? Muita gente divulga. Por que que divulga? Primeiro porque ele não teve câncer, aí ele não foi obrigado a estudar de verdade e entender, sem desmerecer a pessoa. Não foi obrigado a estudar para valer. Então ele fica dando sojazinha para a mulher que acabou o tratamento e está tentando tratar menopausa, que não é indicado soja para fazer isso, porque soja, além de ter esse risco em relação a câncer por conta do agrotóxico, ela também tem isoflavona, que é um fitoestrógeno que pode aumentar o tamanho do endométrio. Imagina uma mulher que parou de fazer o tratamento do câncer, porque ela está em remissão, ela toma um bloqueador hormonal chamado tamoxifeno. Esse bloqueador hormonal, naturalmente, é um efeito colateral dele, aumenta o tamanho do endométrio, que é uma camada íntima do útero, e você come outra substância que também aumenta o tamanho do endométrio. É para acabar de vez, né? É para arrebentar a vida dessa mulher de uma vez só. Então é para isso que esse tipo de informação de fundo de quintal serve, que é açafrão indicado para mulheres que tiveram câncer ou para homens. Não é seguro você usar açafrão para pessoas que tiveram câncer. E a gente precisa ter prudência. A própria Bíblia coloca isso em Provérbios, que prudência e sabedoria valem mais do que ouro fino e do que rubi. Não é fala minha, é fala divina. Mas a gente precisa ter humildade de incorporar algumas coisas, alguns princípios, quando a gente lida com uma doença tão intensa como o câncer, né? É muito perigoso usar a soja. E não é só a soja, a linhaça também tem fitoestrógenos, que eu falo, não usa linhaça, não usa soja. Falo também sobre a questão de não consumir pão de forma, pão integral, biscoito de polvilho. Mas pão de forma é bom. Pão de forma é bom para o dono da indústria, porque ele tem só de aditivo alimentar, que é porcaria adicionada, 15. A empresa tem a liberdade de colocar 15. Um desses aditivos, que é o BHT, posso falar do BH também, são substâncias cancerígenas colocadas na lista negra da Organização Mundial da Saúde, não é minha. A Organização Mundial da Saúde não coloca pão de forma e pão integral na lista negra, mas ela coloca o ingrediente que está lá dentro, o bandido que está lá dentro na lista negra. E aí a pessoa consome o pão de forma, pão integral e se arrebenta. E aí não sabe porque aumentou a quantidade de gordura no corpo, porque excesso de carboidrato aumenta a gordura, e gordura aumenta a produção de hormônio, hormônio exagerado aumenta o câncer. Aí a pessoa não sabe, então ela acha que está curada, ela se vê curada, está curada, mas ela cria condições, diversas condições para o câncer voltar. Ela volta a alimentar o câncer, como eu sempre falo. Parabéns que você está curado, parabéns por você estar na remissão, mas você ainda continua ingerindo bandidos e alimentando o câncer novamente. Não é à toa que muitas mulheres voltam a fazer o tratamento depois de alguns anos. Não é à toa, porque ela continua alimentando o bandido. Talvez você esteja criando algum medo de comer pão e de comer alimentos vegetais. Não quero que você crie esse medo. Exemplo, fruta, verdura e legume não tem quase nada de agrotóxico. Mas eu vi a pesquisa da Anvisa que aparece que tem agrotóxico, tem isso e aquilo. Aparece essa pesquisa, sabe por quê? Porque o coitadinho do plantador de morango e de alface não tem bala na agulha para financiar um deputado, um senador. Agora, os plantadores de soja, não vou falar os plantadores de soja, mas a soja tem. Não vou falar os plantadores, que é desonesto da minha parte.
Mas a soja tem bala na agulha para financiar pessoas. A soja consegue financiar muita gente. Então, não aparece essa informação. Por sinal, durante muito tempo, a Anvisa escondeu que na soja tinha glifosato, e é um herbicida usado mundialmente e usado também na soja. Então, olha que situação grave. Por conta do poder econômico, algumas informações são escondidas do universo de fiscalização da Anvisa. E você vai esperar acontecer a porcaria para daqui 50 anos falarem para você que realmente não tem que usar a soja, mas agora já foi, né? Agora já arrebentou o câncer, estourou o câncer. Para que arriscar? Né? Então, graças a essa não busca pelo nutricionista, muitas pessoas estão se arrebentando, destruindo a saúde. Chegou na remissão, ela matou o parasita, assim como você, quando pega um parasita, toma um vermífugo, mas você volta para um ambiente contaminado, que é a sua casa, que está cheio de bandidos ali dentro, e volta a formar. Então não tenha medo de fruta, verdura e legume, porque ela não é carregada de agrotóxico como óleo de soja, como óleo de soja mesmo, óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão. Não tenha medo do pão francês, porque ele não é de forma alguma equiparado às porcarias adicionadas no pão de forma integral de qualquer espécie. Então esse diferencial eu preciso trazer para você, para que você entenda a não abraçar o terrorismo, que é o mais comum, né? Os leigos divulgam o terrorismo porque eles querem ser famosos, eles não querem a sua remissão. A minha meta, o meu compromisso é com a sua remissão. Aí tem aqui algumas perguntas, deixa eu colocar. Ontem fiz a primeira químio, chamada de vermelho, a Fer colocou. Que bom, Fer, estimo que tudo dê certo, viu? A Cassinha, estou enfrentando um câncer de mama hormonal com metástase óssea desde 2013, ou seja, 10 anos. Agora uma nova recidiva de mama triplo negativo, estou firme e forte, muito ansiosa para ter o seu acompanhamento. Cassinha, vai ser um prazer acompanhá-la, viu? A sua situação é muito comum. Mulher, não é comum, mas acontece, né? Falar comum acontece bastante. É comum porque eu acabo vendo bastante. Mulheres que tiveram um tipo de câncer hormonal, depois triplo negativo. De novo, a gente precisa eliminar bandidos da sua alimentação, Cassinha. A gente tem que eliminar. As pessoas... Alexander, por que você não fala todos os bandidos? Eu falo os principais, óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão. Eu falo para vocês para evitar linhaça, evitar soja. Eu falo isso. Agora, não tem como eu falar todos os alimentos que você come. Porque como é que eu faço isso? Quando a pessoa entra em contato comigo, é meu paciente, eu peço para ela montar uma lista de tudo que ela come. Então, a partir da sua lista, eu avalio o seu bandido. Que eu não quero que ele seja, eu quero que você tenha mocinhos. Aí eu consigo fazer orientação. Então imagine eu tentando pegar de milhares de pessoas uma lista do que ela come, de tudo que ela come. Impossível, sou um ser humano, não consigo pegar a lista de todo mundo. Eu falo os principais, mas eu personalizo para quem faz acompanhamento comigo. E muitas pessoas estão me perguntando sobre suco. Que suco que é bom tomar? A primeira pergunta é, será que você precisa de suco para tomar? Não precisa de suco, você pode comer a fruta que é muito mais nutritiva, que é muito mais saborosa no meu paladar, e quando você toma muito suco, você carrega seu corpo de açúcar. Pessoas pré-diabéticas, que é comum a gente encontrar em pacientes com câncer, por diversos motivos, é muito açúcar que ele está tomando e pode atrapalhar a glicemia. Atrapalhando a glicemia, atrapalha a imunidade. Então você está falando que eu não posso tomar suco? Não foi isso que eu disse. Eu tento fazer aqui nas redes sociais um trabalho de educação nutricional, que é um trabalho de conscientizar você sobre cada alimento e não empurrar você e falar que você tem que comer isso, isso e aquilo, de forma alguma, mesmo porque as minhas lives não são consultas, não são sugestões e não são orientações, são dicas para você aumentar o seu grau de consciência sobre alimentação e saber o que perguntar para o seu nutricionista e para o seu médico. Eu não dou canetada em relação à orientação dos meus colegas de profissão. Talvez eu seja um dos poucos da rede social que faz isso, porque eu vejo demais a pessoa coloca um comentário e ela fala, está errado o seu profissional, está errado. De forma alguma eu falo isso e trago até exemplo. Tem um colega médico que ele prescreveu para uma paciente pão de forma integral com mussarela de manhã, né, tal. E eu não indico pão de forma integral. E
Aí eu fui descobrir, e eu não dei canetada na orientação do profissional, eu fui descobrir que essa mulher comia antes, era bolacha recheada, mais leite condensado, mais não sei o que, ou seja, uma alimentação extremamente ruim em comparação ao pãozinho de forma, que é ruim, mas não tanto quanto a bolacha recheada, leite condensado e a porcariada toda. Então eu preciso entender o contexto da situação sua para dar a minha prescrição. Na internet, se alguém fala que tal médico fez isso ou tal nutricionista fez isso, eu falo, por favor, siga ele porque ele sabe seu nome e sua história. Eu não sei seu nome, não sei sua história, eu não tenho arrogância de querer achar que eu sei mais sobre você em 1 hora de live ou 1 minuto do que o profissional que pegou o seu exame de sangue, que ouviu você, que conversou com você, que sabe a realidade financeira sua, emocional, social. Isso aí é arrogância. Adriana perguntando, tamoxifeno, não entendi, não é bom? Adriana, tamoxifeno é maravilhoso, ótimo. Porém, todo remédio tem efeito colateral. Quimioterapia tem efeito colateral. Exemplo, docetaxel, paclitaxel são quimioterapias, tem efeito colateral. A função minha como nutricionista e do médico é avaliar o poder desse efeito colateral e reduzir a ação desse efeito colateral. Então, se o tamoxifeno, que é um excelente bloqueador hormonal, utilizado em mulheres que tiveram câncer de mama hormonal pós-quimioterapia, para evitar que hormônios possam formar de novo câncer, essa é a função do tamoxifeno, eu preciso pensar, opa, o tamoxifeno bloqueia hormônio, mas ele estimula o endométrio. Quais são os alimentos que estimulam o endométrio? Aí entra o Alexander, com a informação e o conhecimento dele, para potencializar o cuidado para a pessoa, tá bom? Então lembra, tamoxifeno prescrito pelo médico é maravilhoso, é muito bom. Tamoxifeno é bom? É ótimo quando prescrito pelo médico. Se não for prescrito, não é, né? Se não for prescrito de forma alguma. Ingerir alimentos que bloqueiam como esse medicamento? Infelizmente não, porque a gente precisa somar força, né? Tanto da alimentação e a medicina. Os dois são aliados da cura do câncer. O que é comum? O natureba se destruir. A pessoa começa a ser vegetariana e nunca foi. Ser natureba não é a solução para o câncer, porque a gente já nasceu comendo carne e vegetal. A gente foi constituído, essa é a maneira que eu penso, tá? Constituído por Deus para comer carne e vegetal. A gente é onívoro. Então, é necessário usar a medicina e é necessário usar a nutrição. O que as pessoas têm feito? Ela sai da mão da medicina, em que o médico consegue verificar todos os efeitos colaterais, e vai para a mão do leigo, que fica dando o chazinho milagroso para vocês. Milagroso entre aspas, porque nunca foi. Quem faz milagre é Deus e nunca foi mato. Mato nunca fez milagre. Então, a pessoa larga o tratamento médico, quimioterápico, e começa com terapiazinha alternativa. Falei no diminutivo de propósito, porque muitos leigos estão abraçando essa porcaria para matar você. Eles se tornam famosos, conhecidos, mas tanto faz se você for morrer, porque o importante é ele ficar famoso, na minha visão. Sou saudável, trabalho com quimioterapia. Qual o risco de adquirir um câncer? Nenhum. Se você aplica quimioterapia, você não tem nenhum por aplicar químio, mas se você não se alimentar adequadamente, todos. 85% dos cânceres surgem por conta da má alimentação. 85% dos cânceres surgem por conta do estilo de vida. E a alimentação é um dos fatores que está associado ao estilo de vida. A Ana, eu não tomo suco, o líquido que eu tomo bastante é água, e agradeço a você pelas dicas. Eu não vou falar instrução, pelas dicas, né? Minha função aqui não é direcionar você para um caminho, é tornar você mais consciente, sair dessa caixinha fechada das redes sociais que acha que a solução do câncer é comer alpiste, comer uma caixinha com um monte de besteira, que nunca foi. A Joana, estou sentindo muitas dores nas articulações. O médico passou substância tal para a menopausa, mas não estou em tratamento do câncer. Siga a orientação dele, Joana, para eu ser verdadeiro com os meus colegas. Ele sabe o que ele está fazendo para você, né? Ele está indicando, então siga a orientação dele. Eu não dou canetada em relação à orientação de colega, tá? Eu não faço isso.
Doutor, aquela carne de soja é muito ruim, né? Além de ser ruim, está cheia de agrotóxico. Estou tomando niraparib, inibidor tal. Qual a sua opinião? Maravilhoso medicamento. Continue tomando, por favor. Né? Vocês não vão ver eu aqui querendo demonizar a medicina como esse universozinho leigo de gente querendo a sua morte faz. Eu não vou fazer isso. Tá? Graças a Deus nunca tive essa postura. Me lembro uma vez um seguidor colocou para mim que gostou do meu conteúdo por conta do meu perfil ético diante dos demais colegas. Eu não fico dando canetada em relação à orientação de colega. Tá? Câncer tem cura? A Pulse está colocando. Tem cura, Pulse. Viu? Câncer de osso tem cura? Tem também. Viu? Isso que você tem que guardar na sua mente. Câncer tem cura. É como eu começo as lives. Acho que estou chegando em 500 lives que eu repito sempre, todo dia, né? Durante a semana, a mesma coisa. Câncer tem cura. Eu vou falar uma doença que não tem cura e vocês não têm medo. Vocês sabem? Uma doença que não tem cura e ninguém aqui da rede social tem medo? Coloquem para mim. Qual doença não tem cura e vocês não têm medo? Né? Vocês não têm medo. A pessoa não tem, às vezes, ideia. Ela passa por isso, às vezes você tem a doença que eu estou falando, essa doença não tem cura e você não está com tanto medo quanto você tem da questão do câncer. A Noêmia falou que a mãe dela morreu de câncer no osso. Meus sentimentos, viu, Noêmia? Meus sentimentos em relação à morte da sua mãe. Simone, Alex, minha irmã fez 2 cirurgias em 1 mês de retirada do adenocarcinoma cerebral, só que notamos que está com comportamento agressivo, sem paciência. Fala ainda comprometida, braço direito sem sentir. Quando a gente faz um tratamento intenso, Simone, é muito comum essa situação, né? Principalmente da questão do cérebro. E a alimentação é um grande aliado para tudo isso, para que a gente possa trazer energia, trazer força para ela, né, no caso. A Ana Sérgio falou diabetes, a diabetes tem cura, viu? Diabetes tem cura. A Macamargo já me acompanha aqui, pressão alta, exatamente, pressão alta não tem cura, tá? Vou repetir, pressão alta não tem cura e as pessoas não ficam desesperadas quando são diagnosticadas com hipertensão, talvez até por um não apoio da mídia, porque a mídia fala assim, ele está na luta contra o câncer. Eu estou na luta contra a preguiça, contra a falta de... com excesso de corrupção. Essa é a minha luta. Na luta para pagar imposto, que é esse dinheiro, na minha visão, roubado do brasileiro. Essa é que é a luta contra os impostos. Hoje, por sinal, é dia da Inconfidência Mineira, né? Do nosso querido Inconfidente Tiradentes ter lutado contra esse roubo de impostos. A luta contra impostos, luta contra a preguiça, mas não luta contra o câncer. A gente precisa de conhecimento no câncer, não é de luta. Perdeu a luta contra o câncer. Ninguém fala perdeu a luta contra a hipertensão e contra o diabetes, né? Então essa falazinha midiática me incomoda demais. Eu não gosto dessa fala. Acho horrível, acho péssima. Né? A Adriana colocou a AIDS, né? HIV tem cura já. Diabetes tem cura já. A gente já tem casos documentados disso. Então não é. A hipertensão não. A hipertensão não tem cura. E vocês não ficam desesperados quando alguém está com hipertensão. Vai no cardiologista, toma um medicamento e tudo bem. Continua tomando ele durante toda a vida. Está tudo bem. A pessoa não entra em desespero. Agora no câncer existe tanta poluição, tanto ruído, tanto conteúdo podre sendo divulgado. Tem conteúdo bom, claro. Mas tanto conteúdo podre, ganha o podre, que a pessoa entra em desespero. Doutor, ninguém fala em câncer no reto. Esse câncer tem cura? Tem. Tem vários pacientes que tiveram câncer do reto, estão em remissão. Viu? Tem sim. A Eunice, bom dia. Bom dia, Eunice. Seja bem-vinda. Tem o cancro de mama, né? Acredito que seja de Portugal, a Luciana. Eles falam cancro em Portugal.
com metástase nos ossos. Tem cura? Tem também, Luciana. Não fica pensando que não vai ter jeito na sua vida não, viu? Não pensa dessa forma não, tá? Foca na alimentação, é o que eu sempre falo, foca naquilo que você tem controle, que é aquilo que você pode comer, aquilo que você vai consumir. Esse é o foco que eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar a tirar esse pensamento de farmácia e esse pensamento de remédiozinho alternativo. A gente precisa incluir o pensamento de saúde, que é mudar o estilo de vida e alimentação. Se você não mudar seu estilo de vida, dificilmente o câncer vai embora de você. Tem que mudar o estilo de vida. Todo dia eu dou exemplo com água. Muitas pessoas que não faziam nem o básico, que é tomar água, começaram a fazer. Parabéns para quem começou. Estou orgulhoso, mas é pouco, né? Porque o que eu trago aqui nas redes sociais é o básico para você sair da linha zero para enfrentar o câncer. Da linha zero, porque o primeiro passo eu consigo fazer nos meus eventos e todos os passos eu consigo fazer no acompanhamento meu. Mas a pessoa, quando vê minha rede social, pelo menos ele sai do zero, ele não sai do negativo. As pessoas, quando estão tomando açafrão, estão comendo essa modinha de babosa, essas modinhas de chás milagrosos, ele sai do negativo. Ele está lá atrás, ele tem que sair correndo para ver se consegue chegar na remissão. Ele atrasa. É o que eu tenho verificado com frequência. A Mary, qual o alimento que melhora a constipação? Primeiro, que melhora a constipação é esse aqui, Mary, ó. Todo dia eu dando dica como é que a gente combate um intestino doente, um intestino que está constipado ou está com diarreia. Todo dia que eu faço live, eu tô com a garrafinha, raras vezes que eu não mostro a garrafinha, eu falo, precisa tomar água, precisa fazer isso, né? Esse é o ponto. E suco resolve? Não resolve. Chá resolve? Não resolve. O que resolve é a água. Kombucha resolve? Não, não resolve, por sinal pode até piorar o seu tratamento. Kombucha, kefir, todas essas coisas não são indicadas. Leites com adição de bactérias, né, que tem um nome ali no ingrediente, bactéria lactobacillus, não sei o que, não é indicado. Tem risco de septicemia em pacientes que fazem quimioterapia, septicemia é infecção generalizada grave. E talvez você fale, poxa, mas isso é um caso em 100 mil. Mas não vai ser nenhum caso de um paciente meu, porque eu não vou submeter meu paciente a risco, não vou aumentar a chance dele morrer. É possível o câncer hormonal com metástase entrar em remissão sem quimioterapia? Eu não sei falar para você, mano. Eu sei de casos de câncer hormonal com metástase chegando na remissão. Agora, sem fazer químio, eu vou trazer a fala da doutora Lívia, aqui do Hospital do Amor de Campinas. 100% das pessoas... Ela não falou 100%, né? Mas ela falou assim, a maioria das pessoas que não faz o tratamento indicado pelo oncologista, que é quimioterapia quando é indicado, cirurgia quando é indicado, e os demais tratamentos quando é indicado, vai morrer. Vai morrer em breve. Não é morrer porque todos nós vamos morrer. Vai morrer em breve. Porque as pessoas estão fugindo do tratamento médico para abraçar o leigo que vai matar você extremamente rápido. Viu? Toma cuidado com isso. Não fuja do tratamento do oncologista. Alex, acredito que a hipertensão, fazendo exercício físico, tendo alimentação rica em verdura... Não é revertido, Simone. Infelizmente não é. A hipertensão continua presente. Ela é controlada. Ela não é revertida. Hipertensão não tem cura. Infelizmente, não é um desejo meu. Eu quero que a pessoa não cure. Claro que eu quero, mas não tem cura. Ela tem que continuar tomando medicamento. Em algumas situações, a gente consegue controlar melhor essa situação, claro, com a presença de exercício, com a presença de alimentação saudável, claro. Não estou negando essa parte, mesmo porque só o medicamento antihipertensivo não resolve a hipertensão. Você precisa comer bem, você precisa fazer exercício, sem dúvida alguma. Igual o diabetes. O diabetes você precisa comer bem e precisa tomar insulina quando você depende da insulina. Né? Não estou tirando o mérito da nutrição. Quem sou eu para tirar o mérito da nutrição? É o que eu mais falo aqui. Doutor, o iogurte da marca tal faz mal para quem tem câncer? Tem que ler os ingredientes, Queiroz, para ver. Eu faço isso para cada paciente meu. Ele me mostra os ingredientes e eu avalio. Eu vou mandar para você pelo direct. Não consigo avaliar.
Porque se eu avaliar o seu, eu tenho que avaliar de todo mundo. Então, essa personalização de qual iogurte é melhor, eu faço para os meus pacientes, né? Eu não consigo fazer para você, infelizmente. Meu pai faleceu com 72 anos, nunca teve hipertensão, morreu de outra coisa, exatamente. A gente não tem que ter medo da hipertensão nem do câncer. Quando eu falo que não tem cura, eu não estou querendo amedrontar você. Estou querendo falar que a gente pode conviver com a hipertensão e está tudo bem. A Má colocou aqui, ó. Porque minha oncologista disse que no meu caso, só fazer uso do tamoxifeno e esse bloqueador hormonal. Ah, entendi. A Má tinha perguntado se existe algum problema de não usar quimioterapia, né? E aí eu entendi que o médico tinha prescrito quimio e ela não fez, não é o caso. É que no caso dela, a única substância que foi indicada foi o bloqueador hormonal. Aí tudo bem, aí o seu oncologista está indicando, eu estou tranquilo. O problema é quando o oncologista prescreve e a pessoa não segue. Ah, eu não vou seguir. Por quê? Ah, porque eu vi na rede social tal pessoa falando que quimioterapia é errado. Tá cheio de estúpido, vou repetir, tá cheio de estúpido falando que quimioterapia é errado, né? Isso não é um ser humano, isso é um estúpido ignorante que quer a sua morte ou quer ser famoso. Não vou falar o nome, mas vocês conhecem. Os estúpidos, inclusive profissionais da saúde que não honram a farda deles, não honram o jaleco deles e falam para você não fazer quimioterapia. Tá cheio de estúpido nesse sentido, tá cheio, tá lotado. Profissional da saúde que não honra a farda, falando para não fazer quimio. Tá cheio disso. Foge desses cidadãos. Fuja enquanto é tempo, porque o que você vai colher é a morte. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje era essa, né? Como é que foi a minha história com câncer, as situações que eu acredito que vocês possam melhorar, vivenciar. De forma alguma quero substituir a orientação do seu oncologista ou do seu nutricionista, não dou canetada em relação à orientação de colegas. E, como eu já falei, câncer tem cura. As pessoas estão colocando, câncer tem cura? Já falei, câncer tem cura. É essa mensagem que você tem que guardar no seu coração e cuidar da sua alimentação para que essa cura chegue. Se você não cuida da alimentação, dificilmente vai chegar até a cura ou a remissão. Tá bom? Então, obrigado aqui pela presença, obrigado aqui pelos comentários, pelos depoimentos, situações que vocês compartilham da vida que vocês estão vivendo. E a gente continua em contato aqui nas redes sociais, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, excelente sexta e excelente final de semana.